Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre cirurgia plástica no nariz, mais conhecida como rinoplastia. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aí no canal na última semana. Pela primeira vez na minha vida, algum vídeo meu se tornou viral. O meu vídeo sobre a minha treta de adolescência ficou com mais de 6.000 visualizações. Essa galera toda veio do Facebook. Do nada, um post meu teve 390 compartilhamentos. E aí a galera começou a dar like e se inscrever aqui no canal. Foram mais de 200 pessoas desde a semana passada. Então, se você chegou no meu canal por causa desse vídeo, fica aí meu muito obrigada. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para me ajudar. Mas voltando ao tema, o vídeo de hoje é sobre rinoplastia e como você pode fazer a sua sem gastar um rim aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz a minha rinoplastia em março de 2019 e como tem mais de um ano de procedimento, eu posso falar com mais certeza sobre o meu resultado final. E para você que não sabe, qualquer processo cirúrgico que você faz do seu corpo, você leva no mínimo um ano para ver o resultado final. Fazer uma rinoplastia pode ser um processo bem simples se você estiver bem informado. O meu processo foi bem tranquilo e pensando nisso, eu trouxe algumas dicas para facilitar a vida de quem tem interesse no assunto ou curiosidade. E para quem quer fazer uma rinoplastia no futuro, eu trouxe 5 dicas de ouro que vão te ajudar muito durante o processo. Então, para começar de cara, a minha primeira dica para você que quer se aventurar no mundo da rinoplastia é pesquise. Pesquise muito, porque tem muitos médicos por aí e você precisa ter certeza absoluta e muita confiança no médico que você escolher para te operar. Por isso, pesquisar é tão importante. Existem vários grupos de Facebook hoje que falam sobre rinoplastia antes e depois, que mostram pessoas insatisfeitas com o resultado, trazendo alertas para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. Quando eu estava pesquisando sobre rinoplastia, eu virei a maluca do nariz, porque eu ia atrás das pessoas, dos meus conhecidos, óbvio, perguntava para eles assim, nossa, seu nariz é tão bonito, isso é rinoplastia? Seu nariz é natural? E aí as pessoas ficavam meio... Eu passei muita vergonha. É uma forma bem legal de você entender como é que funciona na prática o processo de fazer uma cirurgia plástica, é conversando com uma pessoa que já fez. Sem falar que cada médico tem um tipo de nariz favorito, ou que prefere fazer, ou que tem mais facilidade para fazer. Por isso, vem aí a minha dica número 2, descubra qual é o seu tipo de nariz. Como assim tipo de nariz? Cada pessoa tem um nariz com algumas características que englobam ela em um grupo de narizes que os médicos já mapearam. Então, existe o nariz caucasiano, existe o nariz asiático, existe o nariz negroide, existe, eu acho, o nariz hispânico. Enfim, tem algumas definições de narizes pré-existentes que, para cada tipo de nariz, varia o tipo de cirurgia que vai ser feita. Vou te dar um exemplo. O nariz negroide, né, que é um nariz com características de pessoas negras, costuma ter a pele mais grossa. É o meu caso. As abas, né, a cogumela, né, essas abinhas do nariz, mais largas. Por isso, normalmente as pessoas que têm o nariz negroide costumam fazer a rinoplastia aberta, né, que é a rinoplastia onde você tem cortes nessa partezinha do nariz. Já um nariz caucasiano, por exemplo, que tem um ossinho aqui, não vai fazer uma rinoplastia aberta porque a pessoa não quer mexer aqui na abinha do nariz, quer só mexer aqui ou na ponta. Então, vai fazer uma cirurgia fechada, por exemplo. Por isso é tão importante você pesquisar sobre qual é o seu tipo de nariz, para que você saiba, ou pelo menos tenha uma noção de qual procedimento vai ser necessário na sua rinoplastia. Bom, mas um dos pontos principais desse vídeo é a rinoplastia por um preço mais acessível. Outro motivo para você pesquisar bastante é o preço. Você vai descobrir que existem vários médicos e que cada um deles cobra um precinho especial diferenciado. Por exemplo, se você escolher um médico famosinho, que todo mundo indica porque fez a artista global ou porque fez uma blogueirinha, normalmente esses médicos vão te cobrar de 20 a 30 mil reais para você operar o nariz. Esse era um preço que eu simplesmente não estava disposta a pagar para minha rinoplastia e por isso eu escolhi
o lugar onde eu operei. Eu fiz meu procedimento na Santa Casa de Misericórdia, aqui do Rio de Janeiro, conhecida antigamente como Instituto Ivo Pitangui. Lá, as cirurgias e procedimentos estéticos têm um valor mais acessível por se tratarem de médicos no finalzinho da especialização. Muita gente, quando escuta essa parte dos médicos no fim da especialização, fica com um pouco de receio, um pouco de medo. Eu pensei nisso também, antes de escolher a Santa Casa para fazer a minha rinoplastia. E pensando nisso, eu trago a minha terceira dica para você, que é pergunte. Pergunte muito. Eu sugiro que você entre em grupos de Facebook para pesquisar e perguntar como foi a experiência das pessoas. É muito importante que você tome a iniciativa de fazer as perguntas, porque ninguém vai te falar nada de graça. É assim que você descobre, por exemplo, quando alguém teve uma experiência ruim com uma rinoplastia, e a partir daí você consegue descobrir o porquê. Eu pesquisei muito antes de escolher a Santa Casa de Misericórdia, e na maioria dos resultados de outras cirurgias plásticas que eu encontrei, de pessoas que operaram lá, a grande maioria das pessoas estava satisfeita, e a maioria das pessoas insatisfeitas que eu encontrei na Santa Casa de Misericórdia foi porque o nariz delas não mudou tanto quanto elas gostariam. Mas eu encontrei pouquíssimas pessoas com resultados negativos de erro médico ou de problemas na cicatrização. Mas isso foi uma das coisas que me tranquilizou mais na hora de escolher a Santa Casa de Misericórdia para operar o meu nariz. Outra coisa que me deu muita segurança na hora de escolher onde eu ia fazer a minha cirurgia plástica foi que, na Santa Casa de Misericórdia, todas as minhas consultas eram além do médico que ia me operar, com a junta médica e o orientador da junta médica. Ou seja, haviam mais pessoas olhando para o meu caso do que um único médico. Avaliada pelo orientador e pela junta médica, foi até mais informativo para mim, porque eu escutava todas as orientações que ele passava para a turma do médico que ia me operar. Uma das curiosidades é que eu descobri que no caso da minha cirurgia, foi colocado no meu nariz um suporte que se chama strut, que ele serve para empurrar o narizinho para cima. Então, no caso do meu nariz, antes da cirurgia, ele era um pouquinho amassadinho assim. E aí, graças a esse strut que eu descobri, que agora está dentro do meu nariz, é assim que as pessoas fazem para empinar o narizinho, às vezes, né? Foi aquilo que eu falei. Cada cirurgia é de um jeito. A minha, nesse caso, foi assim. De qualquer forma, eu me senti mais segura por ver que havia um orientador, né? Um cirurgião plástico bem mais experiente. E toda a junta médica estava ali, sendo orientada em relação ao que deveria ser feito no meu nariz. Isso acabou me trazendo mais tranquilidade do que talvez só conversar com um único médico. Lembrando da nossa terceira dica, que é pergunte, pergunte muito, isso também vale na hora de conversar com o cirurgião. Antes de você decidir onde você vai operar, você pode fazer consultas com diversos médicos e conversar diretamente com cada um deles para entender o que eles acham que deveriam fazer no seu nariz. Existem muitos médicos que são estrelinha, onde você vai ver que a primeira consulta com o cara já é R$500. Essa é a grande separação se você vai se consultar nesse cara, porque você já está pagando R$500 para falar com ele. No meu caso, eu escolhi a Santa Casa de Misericórdia porque a consulta, eu acho que foi menos de R$100. Foi bem mais barato, facilitou o processo inteiro. Uma coisa interessante que me fez sentir mais segurança na junta médica da Santa Casa de Misericórdia foi que o orientador, assim que me viu, ele olhou para o meu nariz. Meu nariz ele era bem mais larguinho, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. E ele olhou assim para o meu nariz e ele falou: você não quer ficar igual o Michael Jackson, não, né? Não? Você também não quer ficar que nem a Ludmilla, né? Definitivamente não. Um dos pontos muito importantes em relação à minha rinoplastia é que eu queria manter os traços étnicos do meu nariz. Então eu não queria ter um nariz fininho, empinadinho, do tipo... Não consigo pensar em ninguém agora. Eu queria apenas ter um nariz um pouco mais uniforme com o meu rosto, sem deixar as minhas características de lado. E esse é um dos pontos tão importantes em relação a você perguntar muito durante o processo, porque você consegue alinhar expectativas com o médico que está conversando com você e saber o que realmente é possível e não é possível no seu nariz, para que você não vire um Michael Jackson da vida. Bom, um dos pontos principais desse vídeo é falar sobre como fazer rinoplastia a um preço acessível, né? Vamos falar da parte mais difícil sobre rinoplastia, a parte de pagar.
Eu escolhi a Santa Casa de Misericórdia principalmente por causa do valor. Eu paguei no total R$ 5.300. E, para quem não sabe, isso é bem barato para uma rinoplastia aqui no Rio de Janeiro. E a Santa Casa de Misericórdia tem formas facilitadas de você fazer o pagamento da sua cirurgia. Você pode parcelar num cartão, pode parcelar no boleto bancário. A única diferença é que no boleto bancário você só pode operar depois que pagar todos os boletos, e com cartão de crédito você pode operar assim que você paga. Existem médicos que vão te cobrar R$30 mil para operar o seu nariz, e existe a Santa Casa de Misericórdia. Eu tive muito medo também de escolher um médico avulso, aleatório por aí, porque senão eu teria que pesquisar sozinha, um por um, se tinha registro no CRM lá de cirurgias plásticas, porque existe um órgão regulador, sabe, que registra todos os cirurgiões plásticos, e você consegue utilizar o número deles, né, o código lá. Eles têm um número de registro médico lá, onde você consegue pesquisar também se o médico tem processos contra ele. Porque existem muitos médicos que são estrelinhas, que cobram bem caro e têm ótimos resultados, mas que por trás dos panos tem uma lista gigante de processos de pessoas que estão processando porque não gostaram do resultado final. Então você precisa pensar nisso na hora de você decidir onde que você vai operar. Eu penso que se eu tivesse escolhido outro médico, diferente da Santa Casa de Misericórdia, talvez o meu nariz tivesse ficado um pouco mais plastificado do que ele é. Hoje em dia as pessoas nem dizem que eu fiz rinoplastia, as pessoas acham super natural o meu resultado. E essa é a parte que eu gosto, na verdade. Eu não queria ter um nariz que as pessoas olhassem e falassem: nossa, que nariz lindo, parece uma Barbie. Esse nariz é plástica, não é? Então eu não queria que as pessoas pensassem isso quando olhassem pra mim. Por isso, eu fui bem realista em relação ao meu resultado final. Isso leva a gente pra nossa quarta dica. Tenha expectativas realistas em relação ao seu nariz. Isso serve para todo e qualquer procedimento estético que você faça. Porque você precisa ter expectativas realistas em relação ao resultado. Não adianta você querer um nariz da Anitta, tanto que ela teve que fazer um segundo procedimento para conseguir consertar o nariz. O mesmo vale para a Ludmilla e, né, Michael Jackson, que Deus o tenha, mas várias pessoas que tiveram que fazer outros procedimentos simplesmente porque queriam um nariz irreal, um nariz que não existe. Por isso é tão importante que você tenha expectativas realistas e converse com mais de um médico, para que ele possa olhar para você e falar assim: isso aí que você quer, eu não sei se dá para fazer não. Ou se você vai encontrar um médico que vai olhar e vai falar: dá para fazer o que você quiser, só me paga primeiro. Escolha com sabedoria. A minha quinta e última dica para você que tá curioso sobre rinoplastia e depois que a pandemia passar já quer meter a faca no nariz é: cuidado com o pós-operatório. Muitas vezes o pós-operatório ele é a parte mais delicada, além da cirurgia. Porque você pode esbarrar, você pode mexer no seu nariz, e eu digo isso por experiência própria, né? Fica aí a curiosidade aleatória que você vai poder contar na mesa do bar. Quando a gente faz cirurgia plástica no nariz, o espaço que o seu rosto ocupa muda. A noção espacial que o seu corpo tem muda também. O meu nariz antes, ele era bem para baixo. Então, o meu rosto, ele acabava antes. E aí eu passava a mão no rosto assim, eu sabia a distância que eu levava para encostar no rosto. Por exemplo, eu posso ficar balançando a mão aqui, não vou encostar no meu rosto porque eu sei onde está o meu nariz. Só que quando a gente opera o nariz, a gente perde isso. Eu passava a mão no cabelo e esbarrava no meu nariz, porque, tipo, meu Deus, meu nariz não estava aqui antes, ele vai muito para frente agora. E isso é curioso, porque realmente meu nariz ele aponta mais para frente agora, ele ocupa mais espaço. Em relação ao pós-operatório, com 15 dias de operada, eu já estava 100% pronta para a vida normal de novo e já tinha tirado os curativos. Fica aí o registro de que a segunda pior parte de fazer rinoplastia, depois de pagar, é passar uma semana com o nariz tampado. Inclusive, já fica aí a informação para vocês não fazerem a linha surpresa na hora de operar, mas você vai passar uma semana com o nariz total e completamente tampado. Por isso é tão importante que você tenha um pós-operatório bem cuidadoso com o seu corpo
E se você tiver ajuda, é sempre melhor. Vamos listar de novo as dicas para vocês não esquecerem? Pesquise muito sobre médicos, saiba qual é o seu tipo de nariz, faça muitas perguntas, tenha expectativas realistas, tenha muito cuidado no pós-operatório. E se você assistiu até agora, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e se você já é inscrito, um beijão pra você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site da Santa Casa de Misericórdia, que tem o telefone deles, onde você pode se informar. Não sei como está funcionando agora durante a pandemia, mas nada te impede de ligar. E se você tem mais alguma dúvida sobre o processo de rinoplastia, você pode me adicionar no Facebook, que está aqui na descrição, e me fazer a pergunta diretamente, ou colocar aqui nos comentários. Muito obrigada por me ouvirem falar durante esse tempo todo. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.